Voltamos com outras conversas, hoje com Luciano Hang, o dono da Havan. Aliás, esse case chamou a atenção do Brasil, né? Foi mais um grande sucesso seu? Olha, eu estava comentando com você, de quem a Havan surgiu de uma necessidade de nós explicarmos para os nossos clientes, os nossos amigos, uma coisa que vinha há muito tempo sempre comentada, né? Quando a Havan fez sucesso com a loja de tecido, que vinha gente do Brasil todo para comprar tecido aqui em Brusque, com a abertura do mercado na época do Collor, chamavam que a Havan era de coreanos. Depois, quando a Havan fez sucesso com o I99, que vendia para essas lojas de 99 os produtos, diziam que a Havan era de chineses. Quando a Havan fez a fachada da Casa Branca, Estado da Liberdade, o pessoal dizia que a Havan era de americanos. E mais recentemente que era filho de um político ou a filha de uma política brasileira. Neste momento, a gente sentiu que poderia perder clientes. Nossos motoristas de caminhões no Brasil todo estavam sendo atacados verbalmente, xingados nos postos de combustível. Aí a gente pensou essa campanha de quem é a Havan. Pegamos as câmeras, pegamos 5, 6 pessoas nas cidades onde a gente sentia que tinha muito problema e foram lá perguntar de quem é a Havan. De quem é a Havan? Eu ouvi falar que a Havan era da Dilma. E Dilma Cedo. Da filha da Dilma, né? Silvio Santos. Olha, a gente imagina que seja do Lula. É filho do Lula. Que a Havan vem de fora, né? Porque ela é mundial, né? Pode ser que seja da China. É uma empresa americana. Não é do Brasil. Não é do Brasil. Acredito que seja multinacional. Acho que vem dos Estados Unidos. Eu acho que não é do Brasil. E a gente teve que aparecer e dizer, não, a Havan é minha, é sua, é da família, é do Brasil, é brasileira. É uma empresa que conseguiu um espaço tão grande no Brasil devido à excelência de atendimento, a beleza de produtos, a variedade, tudo que lojas lindas e maravilhosas, que as pessoas pensam que a Havan é estrangeira, né? Mas o brasileiro é um povo criativo, um povo trabalhador que consegue fazer a diferença, né? Se fôssemos melhor interpretados pelos nossos governos, né? O que acontece com o governo é que ganha 1.000 e gasta 2, gasta 3, né? E depois todo esse dinheiro gasto a mais, mal gasto, né? Joga o dinheiro fora, sobem os impostos, nós temos que subir os preços dos produtos e quem paga essa conta é a dona de casa novamente, quem paga essa conta é o mais pobre, quem paga essa conta é o povo. Luciano, eu conversei com o Mário Lansnaster, presidente da Aurora, e ele tem a mesma dificuldade sua e de qualquer empresário, seja macro, seja médio, seja pequeno nesse país, que é essa burocracia e a falta de investimento público para, de fato, facilitar a logística nesse país. A Aurora perde milhões, bilhões por ano na escoação do insumo para vir do Mato Grosso, a soja, o milho para alimentar as aves, os suínos, enfim, também perde para trazer do oeste aqui para o litoral para exportação. Eu imagino que você também deve perder muito dinheiro ou deixar de faturar, ou pior ainda, deixar de gerar oportunidades com essa burocracia, com esse sistema tributário tão arcaico que impera nesse país. Quero aproveitar que essa não é ainda a conversa delicada, não, é outra com o Luciano, mas quero te fazer também essa pergunta. O Michel Temer está em um momento de baixa popularidade no país. Seria bom ele aproveitar isso e fazer, de fato, a reforma que o país precisa para crescer e não só agora, crescer a longo prazo também? Olha, eu escutei que o Michel Temer disse que vou aproveitar a baixa popularidade. Na realidade, você quando tem um cargo político, lamentavelmente, os políticos trabalham a sua prefeitura, o seu estado, até o país, olhando as pesquisas de opiniões. E quem faz só aquilo que as pesquisas de opiniões falam, não vai governar bem. Aliás, eu faria muito mal, talvez, se eu tocasse a Havan só fazendo pesquisa e vendo o que as pessoas querem, no sentido de ser populista, acaba fazendo com que a empresa quebre, com que o Brasil quebre. Então, na realidade, os governantes precisam ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Não pode ser frouxos. Político, na realidade, hoje,
está sendo um pouco substituído por empreendedores. Nessa última eleição, o povo não quis mais político antigo, não quis aquele político populista, ele quer gestor, aquele que toca, aquele que sabe fazer. Aliás, meu pai, que já morreu há alguns anos, falava sempre de uma vizinha que nós tínhamos. Ele dizia assim para mim: Luciano, olha como essa nossa vizinha toca bem a casa dela, ganha um pouco, mas a casa dela sempre está organizada, sempre sobra dinheiro no final do mês, é porque ela sabe administrar a casa dela. Com pouco faz muito. Neste país, lamentavelmente, com a falta de político com capacidade de fazer o certo, eles gastam muito e fazem pouco. Nossas estradas são uma das piores estradas do mundo. Eu levo mercadoria de Barra Velha para 3, 4, 5 mil quilômetros. Aliás, estamos inaugurando a 100ª loja no Acre, que dá 4 mil quilômetros. Você imagina você sair com um caminhão, com uma carreta de Barra Velha, para chegar lá no Acre, com estradas esburacadas, cheias de lombadas. Lombadas, eu falei para você, não se trata mais de uma burocracia, né, que coloca no meio da rua, né? Todo mundo virou, aí para resolver o problema, eu ponho uma lombada. Passa até 3, 4 mil lombadas. Cada lombada que um caminhão, que um carro passa, destrói o seu amortecedor, o jogo de mola, as mercadorias ficam batendo, ou seja, este país é virado de cabeça para baixo pelos maus políticos que nós temos, pelos populistas que nós temos. Nós temos que conseguir melhores gestores e o povo tem que aprender a votar, não naquele que só vai dizer aquilo que vai doar, não, naquilo que vai fazer de concreto e de melhor para esse país. Eu confio em políticos empresários, empreendedores. Político, não confio. Aliás, não pegaria um político para trocar minha empresa nunca. Prego na nossa empresa que eu não quero político na empresa, não quero um gerente político, não quero um diretor político, não quero um líder político, porque só passam a mão na cabeça das pessoas, naquelas pessoas que não rendem para a empresa, não atendem bem o nosso cliente. Eu quero gestor. Você então é adepto da meritocracia. Eu sou. Importante isso. Nós temos que privilegiar, nós temos que dar parabéns, nós temos que abraçar, nós temos que elogiar quem faz bem. O governo poderia aplicar essas táticas também na gestão pública? Não tenho dúvida, dá certo. Eu sou favorável que se faça testes, testes para as pessoas entrarem no serviço público, né? Mas não sou a favor de que no serviço público o colaborador tenha garantia de emprego. Se ele for bom colaborador, ele fica trabalhando. Se ele é ótimo, ele fica trabalhando. Agora também, se ele não gostar do que ele faz, se ele não está ganhando bem no que ele faz, ele tem que sair, tem que ir para a iniciativa privada. Luciano, quem quer trabalhar na Van, quem quer trabalhar contigo, seja lá de consultor de vendas na loja ou aqui nesse lindo centro administrativo, quais são as 3 qualidades fundamentais que você coloca lá para o seu RH? Olha aqui, se o Kid quiser trabalhar comigo, ele tem que ser assim, assado. Olha, o que nós temos dito para o nosso RH, primeiro, a primeira pergunta é: você gosta de gente? Você é simpático? Você tem um objetivo na sua vida? Você quer crescer? Você quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Vamos trabalhar, né? Então é o seguinte: simpatia. Aliás, na nossa cultura Van, humildade e simplicidade. Você tem que ser humilde e simples. Tem que gostar de gente, tem que ser simpático e gostar de ganhar dinheiro. Gostar de ganhar dinheiro não é pecado, né? Para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar mais, você tem que ser mais eficiente, você tem que se levantar cedo, dormir tarde e pensar o dia todo o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso melhorar. Eu acredito num país que tenha pessoas assim, e os nossos dirigentes, os nossos governantes têm que pregar isso para a população. Não vamos jogar lixo fora, né? Não, vamos ajudar a limpar as ruas, vamos ajudar a limpar as cidades, vamos ser cada vez melhor, vamos estudar, vamos fazer com que esse país faça uma virada de página e comece a ser diferente. Nós temos tudo, nós temos território, nós temos povo, nós temos clima para ser o melhor, o número 1 no mundo. Só depende de cada um. Não espere ganhar nada do governo.
Se o governo te dá alguma coisa, é porque ele está cobrando de outras pessoas, ou ele está aumentando os impostos. Não é dinheiro do político, é dinheiro de quem trabalha, é de você. O segredo, então, é trabalhar, humildade, gostar de se relacionar. Acho que o network é muito importante. Luciano, você é um cara bem pra frentex, né? É importante isso. Trabalhar com esse cara aqui não deve ser muito fácil, não. Tem que ter energia. É fácil. Tem que Fica ligado aí em casa, viu? Fica ligado. Tem que pensar igual. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que nesse aqui eu gostaria de conhecer um pouco mais o cidadão Luciano Hang, porque a gente conhece muito pouco o Luciano. Quem mora aqui em Santa Catarina até que conhece mais, porque a gente circula muito por Brusque, pelo Vale, pelo litoral, a gente viu a Havan crescer, mas quem acompanha a gente em outras regiões não conhece tanto esse grande cara que é você. E eu digo grande, não estou aqui rasgando seda não, o cara é grande mesmo, tanto que olha o quanto que gera de emprego, são 10 mil colaboradores, arrecada de impostos quanto? Acho que 1 bilhão, em torno de 1 bilhão por ano, né? Entre impostos, benefícios, isso me dá muito prazer. Eu comentava recentemente que o maior prazer nosso é gerar empregos e fazer com que as pessoas que entram em qualquer lugar, desde que seja na manutenção, seja de vendedor, não importa o local que entra na van, mas que ele possa saber que ele vai crescer na van. Ele vai crescer profissionalmente como pessoa, como para ganhar dinheiro. E aqui eu digo que é o lugar para você se aposentar, não se aposentar com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos. Aqui nós não temos prazo de validade. Enquanto que você trabalha, enquanto que você gosta da empresa. Aliás, eu tenho uma funcionária nossa que deve estar quase com 80 anos de idade, já fez 30 anos de empresa praticamente, começou comigo, e ela, cada vez que ela fica doente, ela vem falar comigo: Luciano, eu vou fazer uma operação. Uma coisa eu gostaria de pedir para você. A hora que eu melhorar eu posso voltar? Eu disse: Norma, o teu lugar está sempre reservado. Qual setor que ela atua hoje? Hoje ela trabalha na loja, ela arruma eventuais peças que venham a dar problema de confecção, mas ela já fez tudo na empresa. A Norma é um exemplo para as pessoas. Ela está com 30 anos de Havan, começou comigo, e a preocupação dela é que se ela ficar doente, eu não vou ocupar o espaço dela, mas eu nunca vou ocupar o espaço dela porque ela é única, ela adora a empresa, ela adora o que faz. Então, é uma coisa que eu falo para mim: meu pai trabalhou 40 anos na mesma empresa, minha mãe trabalhou 30 anos na mesma empresa, e eu trabalhei naquela mesma empresa 7 anos e meio, a partir do momento que eu fui montar a Havan. Antigamente as pessoas trabalhavam muito na mesma empresa, ela entrava, gostava, ficava, então se dedicava por aquela empresa. Esse negócio de ficar pulando de galho em galho e você sempre achar que a próxima empresa vai ser melhor, ou você vai ganhar aquele valor das verbas rescisórias, você nunca vai ficar numa empresa, se dedicar numa empresa, crescer numa empresa. Então eu acho que futuro é aquelas pessoas que se dedicam na empresa, o proprietário, o gerente vê isso e vai fazer com que essa pessoa cresça profissionalmente. Aí você vai ser feliz. Vamos voltar um pouquinho no tempo ali, conhecer de fato o Luciano, porque ele é um cara que ele é muito bom comunicador, ele poderia ser um Silvio Santos, né? O Luciano, a gente sabe que não nasceu em um berço de ouro. Qual é a origem sua? Muito importante, Kitty. Eu falo sempre que eu tenho orgulho de ter nascido pobre, né? Meu pai foi operário 40 anos numa fábrica, minha mãe também, 30 anos na mesma fábrica, e eu 7 anos e meio na mesma fábrica. Isso me dá muito orgulho, porque começar de baixo e começar a subir degrau por degrau mostra que você pode fazer a diferença. Eu comentava com o Kid que quando você de repente nasce rico, milionário, e acha que tudo nasceu daquele jeito para você, e você na realidade ganhou tudo aquilo de graça, e não é a realidade. E com o decorrer do tempo, se você não trabalhar, se você não dedicar, você vai perder tudo, e a sua família vai começar tudo novamente. Então, para as pessoas, eu sempre digo que não importa a cidade que você nasceu, o bairro que você nasceu, a escola que você estudou, que eu também estudei em escola pública. Aqui mesmo, em Brusque. Escola Básica João 23, morei num bairro, numa casa de madeira,
Tudo isso me dá muito orgulho, porque a gente foi crescendo degrau por degrau. Você não ganha, não sai daqui e vai para cima, só se você ganhar na loteria. A loteria é muito difícil para você ganhar, né? Você tem que trabalhar muito e acreditar nos seus sonhos. E se você nasceu pobre, você pode ser uma pessoa rica. Luciano, você não viu a abertura do Outras Conversas, porque eu fiz, claro, dentro da loja Avan. Eu falei que para chegar no seu patamar, você precisou superar uma redoma, a redoma da pobreza. Legal, a gente já sabe por que esse cara conseguiu vencer esta redoma, essa barreira, que todo mundo vê a pobreza como uma grande barreira, e de repente é uma grande oportunidade, você é a prova disso. Mas na adolescência você também precisou superar uma outra grande barreira, que foi uma deficiência, a dislexia. Como é que foi importante. isso? Eu sou dislexo, tenho 2 filhos também que são dislexos, que têm a dificuldade de aprender até os 12 anos, dificuldade de aprender a ler, né? Então é como se um cego olhasse alguma coisa e não conseguisse juntar as palavras. E eu notei muito cedo que quando a professora de português mandava o Luciano ler, eu ficava nervoso, gaguejava e não conseguia ler, ou lia com muita dificuldade. E depois, o que eu fui fazer para isso? Na época eu não tinha esse diagnóstico, que isso aí, se era dislexia, que o seu filho possa ser que tenha. O seu filho, de repente, não é burro, ele não é malandro, ele tem uma dificuldade de aprender a ler, uma dificuldade de matemática, de calculia. Então você fica bem que de 10 a 15% da população mundial é disléxica. Então, mas naquela época, como eu não tinha esse diagnóstico, eu via que os meus amigos liam com muita facilidade e eu não lia, pensei, eu tenho alguma dificuldade. O que eu fui fazer? Fui começar a ler gibi na época, livros, jornais, lia tudo que eu podia. E com isso eu superei a minha dificuldade. Como eu lia muito, eu comecei a me sobressair, porque eu também começava a entender de economia, de tudo, de política, enfim, quem lê abre seus horizontes. E consegui suplantar essa dificuldade, e você nota que com dificuldade, eu peguei a dificuldade e fiz uma possibilidade, logo me tornei líder, logo eu fui presidente de turma, presidente do Clube de Estudantes Universitários, e com essas desenvolturas que eu fui aprendendo, eu fui me destacando em determinadas áreas. Então, não tem dificuldades que não sejam ultrapassadas, não tem um objetivo que não possa ser alcançado, não tem um sonho que não possa ser realizado, só depende de cada um. E você tem uma capacidade interior muito forte. Vá para frente, veja os objetivos que você... escreva os teus objetivos, faça do teu sonho o teu objetivo de vida, e você vai chegar tão longe que você não possa imaginar. É a tal da resiliência que a gente deve praticar sempre. Todo cidadão deve ser resiliente, que é a capacidade que você tem aí de superar adversidades, de se cair, legal, caiu, mas levanta. E mais importante, né, Luciano, não espere que a mãe e o pai estejam sempre lá, você bebezinho, gatinhando, que te levante, se impulsione e se levante. É isso que esse cara aqui quer falar. Ok, superou ali a pobreza, superou a dislexia e foi trabalhar de peão. Certo. Comecei na fábrica lá que meu pai trabalhou, na expedição, né, no faturamento. Logo o meu gerente viu que eu tinha uma possibilidade de crescer, porque eu trabalhava que nem louco. Você entra numa empresa de 2.000 colaboradores, eu pensei, o que eu vou fazer para me destacar? Eu não vou ficar conversando, eu vou ficar trabalhando, eu não vou andar, eu vou correr, eu vou mostrar para o meu chefe que eu tenho capacidade de crescer, e o meu chefe, depois de 2, 3 anos, Luciano, o teu lugar não é aqui, é crescer. Eu vou te arranjar uma oportunidade, né, para você ir para outro lugar. E qual foi? Aí foi de ser de vendedor. Eu sou vendedor. Eu sou formado em processamento de dados pela universidade, mas sempre fui vendedor. E eu adoro as pessoas, adoro abraçar as pessoas, adoro cumprimentar, eu adoro gente. De vendedor, Luciano, agora eu vou acelerar aqui porque tem os quadros polêmicos que eu quero fazer contigo, não vai escapar não. De vendedor você passou para algo que aqui no país é muito difícil, culturalmente é muito difícil você empreender,
Você saiu da empresa e você comprou a sua empresa. Foi uma tecelagem, é isso? Tecelagem. O dinheiro veio Van da onde? A Van junto já? A Van junto. O dinheiro foi como? Não, entrei com sócios, né? Eu quero saber, quero aprender. Com 3 primos meus no primeiro momento, aí montamos uma bacanazinha. Mas naquele momento que eu trabalhava na fábrica, e quando saía da fábrica, eu ia atrás de toalha para vender, eu ia atrás de fio para vender, eu ia atrás de carro para vender, vaca para vender, tudo que tinha eu vendia, né? Então ganhava um dinheiro extra. Aliás, isso é muito importante. Em outros países você pode trabalhar quantas horas você quer. Aqui no Brasil, a empresa só pode pegar você durante aquelas 8 horas. 8 horas. Se você trabalhar mais de 10 horas, você não pode, você é punido, a empresa é punida. Nos Estados Unidos, você trabalha quantas horas você quer, você ganha o dinheiro que você quer. Lá você tem liberdade. E você falou que é muito importante que o novo político brasileiro seja empreendedor. A gente viu em São Paulo o Dória eleito empreendedor. Gestor. Na tua empresa, político não trabalha, você falou. Você não poderia, talvez, um dia ser um candidato a algo e ocupar um cargo no executivo? Não, momentaneamente não penso nisso. A Van me consome 24 horas por dia. Adoro a Van. Eu acho que nós temos uma parte social muito grande para fazer. Quanto mais eu consigo fazer com que a Van cresça, mais gente eu vou poder empregar, mais gente eu vou poder ajudar, mais pessoas vão trabalhar para a gente. A Van, se tem 10 mil colaboradores diretos, deve ter mais 50 mil pessoas trabalhando indiretamente para suprir as nossas empresas. Você fala muito em crescimento, em expansão, a gente vê isso em ti, essa energia de crescer, de ser grande, cada vez maior, não tem limite de um sonho. Eu não falo um sonho aqui, eu falo em realização, que é muito importante. Grandes empresas do varejo, outras grandes como a Van, adotaram uma tática de comprar o pequeno. Chegando na cidade, chegando no estado, compra o pequeno. Essa pode ser uma tática da Van também? Não, a Van tem um DNA próprio, vai crescer organicamente, vai levar lojas para o Brasil todo, mas vai ser passo a passo, cada vez mais próximo do cliente, mas não vamos comprar ninguém, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. É um trabalho diferenciado, são lojas diferenciadas, são espaços diferentes, cada vez mais pensando o cliente. O que nós temos que fazer para conquistar o cliente? Conversa delicada. A pergunta trata-se sobre a expansão da Van e algumas polêmicas que envolvem a marca. Quer pular ou quer responder? Vamos lá. Responder? Coragem, né? Isso aí. Expansão da Van. Você fala muito em crescimento da Van, expansão. Isso é muito importante, mas a Van não está em duas que são tidas como as principais capitais do país, Rio de Janeiro e São Paulo. A pergunta a Van não chega nessas cidades porque é mais difícil de se estabelecer e crescer nesses centros? Não, estamos crescendo no Brasil, no interior do Brasil, mas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, a gente não vai devido à dificuldade da burocracia. Eu tenho batido muito sobre burocracia. Burocracia acontece com a empresa e acontece com você de casa. Quando você precisa de alguma coisa do governo, ele te manda ir para um lado, para o outro, no final você diz, eu estou cansado. E atendem mal, atendem com dificuldade, não tem aquela celeridade que você precisa. A Van, quando compra um terreno, quer construir no mês seguinte, daqui a 2 meses, 3 meses. E aí, nessas cidades, processos demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Nós tivemos cidades que a gente passou 3, 4 anos, não conseguimos passar o projeto para ser aprovado para começar a nossa empresa. Então, nós vamos para estados e cidades onde nós somos, primeiro, bem recebidos. Segundo, o nível de burocracia é muito pequeno. Tem cidades que dizem assim para a gente, nós vamos emitir um alvará provisório, vocês começam a construir e a nossa burocracia vai junto. Quando você acaba de construir, pode inaugurar porque fica pronto. E a Van tem uma capacidade construtiva, a gente chega a fazer lojas de 15 mil metros quadrados, treinar 200 funcionários, montar lojas enormes em 45, 50 dias, 60 dias. Tem um vídeo na internet chamado Estamos vendo ele. Assim Nasce uma Van. Fizemos uma loja
Compramos o terreno, fizemos a loja em 60 dias. Prefeito, vereadores, vamos lá, vamos fazer, vamos ajudar, vamos empregar, vamos arranjar postos de trabalho. E é esse tipo de cidade que nós procuramos. Então, cidades burocráticas, cidades com dificuldades, a gente passa longe. Estados com dificuldades, a gente passa longe. Nós queremos cada vez mais que esse país seja o país do empreendedor, seja o país do trabalhador. É um país que se abra para a iniciativa privada, que as pessoas encontrem o seu trabalho e possa crescer na vida através da sua competência, através do seu trabalho, e não que fique sonhando em ter um emprego público, onde tenha estabilidade de emprego, que não precisa trabalhar muito, que vai se aposentar cedo e vai ganhar muito aposentado. Eu acho que neste país não tem mais futuro, porque se está quebrando hoje o país, se está quebrando os estados, se está quebrando o município, é porque nós fizemos muitas coisas erradas nos últimos anos. E dá tempo de corrigir isso? E tem tempo para corrigir agora. Agora é o tempo. Urgentemente. Esse país só vai voltar a crescer quando os empreendedores, os empresários, tiverem confiança. Saber direito, essa é a nossa missão. Força, garra, determinação. A Havan busca incentivo fiscal para se implantar em cidades ou não? Olha, eu não preciso de nada do governo. Eu não quero dinheiro do governo, não preciso do terreno do governo, eu não preciso que eles nos ajudem, que deixem trabalhar. O que eu quero é liberdade para poder fazer. Desde nós trabalhamos que nós vamos fazer o melhor para esse país, vamos empregar mais, e quanto mais emprego, mais empresa, mais oportunidade, os salários sobem, porque a gente cada vez mais procura o ótimo colaborador, e esse ótimo colaborador a gente vai cuidar melhor, vai pagar melhor e ele vai crescer como pessoa. Então, acredite em empresários, acredite na iniciativa privada, nas empresas. É elas que dão o crescimento. Só o trabalho gera riqueza num país. Eu deveria chamar um break agora, não vou chamar para ganhar tempo, ganhar mais 2 minutos aqui com o Luciano, então a gente tem mais 12 minutos com o Luciano, porque vem aquele quadro que eu gosto muito, que é para a gente mostrar, a gente já mostrou aqui, Luciano, em outras conversas, muito da tua essência enquanto empresário, enquanto cidadão também. Essa questão de resiliência, de força, de vontade, de sonhar, de querer, de realizar. Quadro no ar. Outras conversas funciona da seguinte forma: a gente mostra aqui uma figura às vezes polêmica, grande, de vários setores. Aí você fala o que você gostaria, se você chamaria para conversar com essa pessoa e qual é o assunto, que é muito importante, que nós somos curiosos. Vamos lá? Topa? Okay. Bora lá? Na tela, primeira pessoa, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, as pessoas acham que ele é muito polêmico, né? Ele fala a verdade. Ele fala a verdade, que para um certo segmento não gostam, outros gostam. Tem certas coisas que eu concordo com ele, tem certas coisas que eu também não concordo, né? Mas as pessoas, o politicamente correto, onde todo mundo acha que tem que falar daquele jeito, também não me serve, né? Eu acho que as pessoas têm que falar a verdade. E a verdade, às vezes, ela machuca alguns e agrada aos outros. Eu gosto do estilo do Bolsonaro. Eu votaria nele? Eu votaria nele. Votaria nele. Revelações aqui, hein? Votaria nele. Outra pessoa, agora uma mulher empreendedora também. Luísa Helena Trajano, dona do Magazine Luiza. Já conversei várias vezes com ela. Eu acho que ela é incentivadora, motivadora. Eu gosto disso. Eu acho que nós temos que motivar os nossos colaboradores, motivar as pessoas a trabalharem, a fazer os seus melhores. Eu gosto do estilo da Luísa Trajano. Com ela você conversaria sobre... Já conversou, então não vai revelar o conteúdo dessa conversa eu acho aqui. Que também tem umas coisas que eu também não concordaria, né? Mas é normal isso. É normal você concordar e discordar. O importante é você respeitar... O que não é normal é você conseguir fazer 100% de popularidade, né? Sempre você vai ser a favor de um e contra outro. É normal isso. Eu tenho pregado isso. As pessoas têm que aceitar o diferente. E se eu falo alguma coisa que agrada a pessoa, a determinados grupos, as pessoas gostam. E de repente desagradam. É normal isso, né? Eu acho que o importante é essa democracia de poder discutir. Não ser esse negócio de politicamente correto, fazer com que todo mundo se agrade. Aliás, né, tem político
que quer agradar até os bandidos, né? Quer agradar todo mundo e não está certo, né? Eu acho que no Brasil excesso de direitos humanos também não faz bem, né? Qual o direito maior? Das pessoas do bem ou das pessoas do mal? Nossa próxima figura pública tem muito a ver com isso, de falar sem se preocupar muito com a aceitação do outro. Luciano Hang conversaria com Donald Trump? Eu votaria nele, né? Quando eu estava indo para os Estados Unidos agora recentemente, um amigo meu, eu estava indo sair de São Paulo, um amigo meu disse: Luciano, amanhã ou essa noite acabam as eleições americanas. Quem você acha que vai ganhar? Eu coloquei: torço por Donald Trump. Por quê? Primeiro, uma mudança de governo, né? Segundo, um empresário, espero que faça o seu melhor. Como empreendedor, que faça o seu melhor. Uma empresa, quando é mal gerida, mal tocada, onde o gestor é ruim, a empresa quebra. Num estado, num país, num município, quando a gente vota nas pessoas que não são gestores, quem quebra é a prefeitura, é o governo, é o país. E quem paga essa conta somos nós. Ou seja, torço por Donald Trump, torço por Dória em São Paulo, né? Aliás, não é só eu. Escuto isso de todas as pessoas que falam: vou torcer por Dória para fazer um bom trabalho e mostrar para a maioria dos políticos como se toca uma prefeitura, como se toca um país, com gestão. Se ganha 10, gasta 10 ou gasta 9. Não gasta 12, não gasta 15, não gasta 20. Quem vai pagar essa diferença é os impostos, é a subida. Aliás, o brasileiro paga os produtos o dobro, o triplo, até 5 vezes mais do que outras coisas nos Estados Unidos. Você sabe isso. Se você viaja para os Estados Unidos, lá é tudo barato em outros países. Por quê? Porque a carga tributária é baixa, porque os políticos não jogam dinheiro fora, né? E aí, consequentemente, os produtos que você quer para sua casa, os produtos que você quer para você, custa metade do preço, né? Então, eu prego isso: eficiência, um Estado menor, com menos burocracia, menos funcionários, que sobre dinheiro para reduzir a carga tributária e que cada um possa comprar aquilo que quer para si e para sua família. Luciano, a outra figura pública aqui tem muito a ver com o que um empresário no Brasil hoje precisa saber fazer para dar conta de toda essa burocracia que você muito bem coloca e de outros empecilhos que existem para crescer, para se desenvolver nesse país. O empresário tem que saber rebolar. Próxima figura aí é a rainha do rebolado. Será que Luciano Hang conversaria com Gretchen e o que falaria para ela? Olha, a Gretchen é da minha época, né? Da minha também, hein? É da minha época, claro que sim. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar com todas as pessoas, inclusive até com os pichadores e com os grafiteiros que eu falei, né? Falaria para eles não picharem as cidades, eu acho que deve ter de repente algumas coisas que eles possam pichar, né? Acho que o autorizado, o artístico do grafite, eu acho pode ser bacana. Isso, né? Mesmo, muro autorizado, vai lá, grafita é arte. É assim, a Gretchen é uma artista, né? E fez muito sucesso na minha época. Pirim, pim, 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 melô do pirim, pim, pim. A próxima figura, eu acho que está com o queijo, a faca e o queijo na mão. Luciano Hang conversaria com esse cara aí, Michel Temer? Claro, Michel, faça o seu melhor. Tenho certeza que você sabe o que precisa ser feito, as mudanças que precisam ser feitas. Tenha coragem e espero que ao terminar o seu mandato a gente possa olhar para trás e ter orgulho do trabalho que você fez. Não queira ser populista, faça aquilo que precisa ser feito. O Brasil precisa de uma reforma trabalhista, previdenciária e tributária. Vamos baixar os impostos, vamos fazer um Estado menor, vamos vender essas nossas empresas públicas, né? Vamos privatizar. Tenha coragem de privatizar. Empresas têm que ser da iniciativa privada. Eu nem sei como é que se toca uma empresa pública. Eu sinceramente não sei como é que eles conseguem fazer licitações. A demora, hoje a empresa é muito rápida, é muito dinâmica, né? Nós tomamos decisões dessa empresa a cada segundo, e se nós tomamos uma decisão errada, nós voltamos atrás, melhoramos ela, vamos melhorando a empresa. Eu acredito que tem que ser como os Estados Unidos, cuidar de saúde, educação e segurança. São 3 coisas que o Brasil não tem: saúde, educação e segurança. Vende o resto. Pensa só nisso, venda tudo
tudo que possível ser vendido nesse país. O país está com muito terreno, está com muita empresa, façam um Estado mínimo e que com o mínimo façam o máximo. É isso que eu desejo para você. Mas não faça como o Lang não, viu? Que ele acredita que não há crise para quem vende barato. No caso do Brasil, venda por um bom preço, não vai entregar de graça não, né? Não, nada. Faça um bom negócio. Entrega direto, né? Tem sempre gente querendo comprar, façam leilões de maneiras justas. A próxima figura pública, Luciano, é catarinense, tal qual você. Diferente de ti, ela herdou da família uma grande empresa. A mãe dela viu de uma dificuldade, uma oportunidade. Ali surgiu a Dudalina. Eu quero saber se você conversaria e o que você conversaria com Sônia Rez. A Sônia Rez é fantástica. Eu conheço a dona Adelina, a família Rez toda, sou amigo deles. É uma grande empreendedora, uma grande empresária, um exemplo para esse país. Fantástica. Sônia, você é demais. Parabéns. Conversaria então? Muito. Minha amiga. Outro catarinense que eu particularmente admiro muito, já foi meu chefe, um dos melhores líderes que eu tive, com uma história inspiradora, de altos e baixos, como a vida de todo mundo Saul Brandalize Júnior. Conheço o Saul, esteve comigo no Natal Luz, a Van, muito tempo atrás, adoro ele, é uma pessoa fantástica, de uma humildade, amigo. Eu quero ele, inclusive, estamos acertando uma visita para ele aqui na Van. Eu adoro o Saul. Aí, eu gosto dele também. Ô, seu Saul, a gente conversa também. Por incrível que pareça, Kid, quando eu fazia faculdade, a gente acabava, às vezes, a faculdade antes do tempo, o professor não vinha, e nós íamos para a rua pedir carona naquela época, 30 anos atrás, e de uma dessa época, eu estava lá pedindo carona, parou o carro do seu Saul Brandalize, o pai do Saulzinho, com o motorista, e vindo pegar ele em Navegantes. E aí, naquela época, eu com 18, 19 anos, vim sentado atrás, naquele carro do seu Saul, me deu carona até Gaspar, e conversamos tal, e o seu Saul fez a Perdigão, né? Fez essa grande empresa que está hoje no Brasil, aí no mundo. Então é uma coisa que não me esqueço dos grandes empresários de Santa Catarina. Aliás, é uma característica nossa, né, de ter grandes empreendedores. Santa Catarina, cidades, Brusque assim, Santa Catarina assim, de grandes empresários, de grandes empreendedores. Por quê? Porque é um estado que acredita no trabalho, acredita nos empreendedores. Por isso que vai bem, né? Por isso que nessa crise toda, pagando salários em dia, porque acredita nos empreendedores e acredita talvez num estado mínimo de poucas empresas públicas, nenhuma empresa pública e tudo da iniciativa privada. Próxima catarinense, ela tem uma veia que você pratica muito aqui, uma atitude de responsabilidade social muito forte. Quero saber se você, Luciano, conversaria com Maria Gertrudes da Luz Gomes, a vovó Gertrudes, acionista da Porto Belo e à frente da AVOS, Associação das Voluntárias de Saúde do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Olha, sim, fantástica pessoa, está de parabéns, conheço toda a família, conheço seu filho, seus netos, pessoas humildes, empreendedores, né? Muito além da nossa época, né? Começaram a empreender, fazer grandes empresas, estão de parabéns. Para fechar aqui o nosso painel de pessoas famosas, algumas polêmicas ou não aqui no país, quero saber de um jovem famoso no mundo inteiro, Neymar Júnior. Neymar tem feito uma grande campanha no futebol e espero que ele também incentive os jovens a fazerem um bom trabalho, um trabalho de excelência, a estudar, a trabalhar, a se desenvolver. Esse país só vai para frente quando nós acreditarmos nos jovens, acreditarmos nas pessoas, acreditarmos que esses jovens possam fazer a diferença. E isso é com educação. Não tenho dúvida que a educação, aliás, falo sempre que educação é estudar também pelos livros certos. E prego que se você, jovem, puder visitar os Estados Unidos e puder se espelhar naquele grande país, onde tudo é possível, o seu sonho é possível, com o trabalho é possível, se desenvolver é possível e fazer um país, um estado, um município cada vez melhor. No próximo bloco, conversa rápida com Luciano Hang, e ele fala sobre tudo, inclusive sobre sexo.
Transforme sua experiência em sistemas. Transforme sua gestão empresarial. Transforme sua qualidade de vida. Humanizar sistemas de gestão é simplificar a tecnologia presente no seu dia a dia. É criar conceito, é ser diferente, é ter foco total em você. É a mudança que você esperava. Uninfo Sistemas, tecnologia que transforma. O Ibi chegou no Brasil para hospedar pessoas. Com o tempo, a gente percebeu que as pessoas sempre traziam com elas grandes histórias. Por isso, de Macapá a Porto Alegre, nós já vimos quase tudo. Já acompanhamos primeiras entrevistas de emprego e vimos negócios serem fechados. Já hospedamos histórias de amor e até últimas despedidas. Nós já vivemos muita coisa aqui, mas queremos viver ainda mais junto com você. Ibis, hospedando grandes histórias. Não precisamos de um mundo melhor. Precisamos sim de pessoas melhores neste mundo, que se envolvam com o que é mesmo importante, com muito de si para dar e ficar ainda maior. Pessoas com tempo para amar, ensinar, aprender. Pessoas. Nosso mundo será o que elas forem. Tempo para fazer isso, a gente consegue para elas.